Olá, seja muito bem-vindo ao canal Dev de Negócios e no vídeo de hoje eu vou explicar para você quais são os fatores que podem levar um projeto de software ao sucesso ou ao fracasso. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Dev de Negócios. Eu sou Mauro Mendonça, empresário há alguns anos, executivo há alguns poucos mais e desenvolvedor há pelo menos 30 anos. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que são os fatores de sucesso ou fatores de fracasso para um projeto de software. Para a gente começar, eu gostaria de te convidar a pensar sobre um tema. Você vai pausar esse vídeo, vai pensar e vai me responder. Qual é o percentual de projetos de software que são iniciados e que não são concluídos? Pausa esse vídeo aí. Bem, se você pensou algo em torno de 10% ou 20%, eu diria que esta é a taxa de sucesso de projetos de software. Mas por que esse número é tão astronômico? Bem, agora eu vou citar alguns dos motivos que fazem com que o seu projeto fique um pouco melhor ou pior na escala de risco. E lembre-se, o investimento é seu, o risco será integralmente seu sobre o fracasso ou sobre o sucesso. E não importa se você vai ter sucesso ou vai ter fracasso neste projeto, você precisa conhecer os fatores que podem levá-lo tanto para um lado quanto para o outro. E eu vou explicar alguns dos motivos aqui. O primeiro motivo que leva um projeto a ter menos risco é a clareza do escopo. Por escopo, entenda que é o que será feito. Tá? Essa é a primeira parte, a mais importante. Eu posso dar alguns exemplos para você sobre o que é um escopo de um projeto. Vamos supor que você queira criar, por exemplo, uma solução parecida com a do iFood, que o usuário de um lado abre e lista todo o cardápio de diversos restaurantes, o restaurante abre uma lista de cardápio para ofertar para seus clientes e o iFood cuida da logística. Bem, se você não deixar isso muito claro para a equipe que vai desenvolver o seu projeto e esse escopo estiver bem delimitado com o que será feito e o que não será feito desde a largada, você já aumenta o seu risco do projeto dar errado. Se você não delimitar de onde vai sair, para onde você quer chegar e quais são os possíveis caminhos que você quer tomar, mas principalmente os caminhos que você não quer tomar e deixar isso claro na largada, provavelmente o seu projeto vai aumentar o risco. A segunda coisa, que também é bastante importante, não tem correlação com a extensão do seu projeto, mas sim com o grau de complexidade da implementação. Eu posso dar alguns exemplos. Alguns clientes nos procuram, por exemplo, para fazer implementações com integrações com inteligências artificiais. No momento que eu gravo este vídeo, a inteligência artificial está começando a ganhar corpo no mundo. Então, o seu projeto não é um projeto de desenvolvimento, ele é um projeto de pesquisa. Portanto, voltemos à opinião anterior, voltemos à dica anterior e vamos delimitar o escopo do seu projeto de pesquisa, de onde nós partiremos até onde nós chegaremos e qual é o objetivo com essa pesquisa. Depois da pesquisa, vamos para o desenvolvimento, aí sim com escopo mais claro. Mas lembre-se, projetos de implementação complexo são projetos que aumentam o risco da entrega não ser realizada. O terceiro fator, e talvez o mais importante de todos, é o apego à ideia. Vou dar um grande exemplo para vocês. A plataforma do Uber, por exemplo, que é uma plataforma que todos vocês que estiverem vendo esse vídeo conhecem, ela não evoluiu da noite para o dia. Hoje, quando você vê um aplicativo como o Uber, você vê uma solução fantástica, muito bem feita e muito bem escrita. Mas isso não era desta forma 10 anos atrás. Toda solução, ela nasce primeiro resolvendo um problema e depois resolvendo os próprios problemas que ela causou. O Uber foi assim. A solução do Uber foi assim. Eu nem estou falando da camada de negócios, eu estou falando apenas da camada de software. Então, quando você construir uma solução de software, pense em primeiro eu resolvo o problema e depois eu serei preciosista com as questões de tecnologia. Maior eficiência, uma interface mais bonita, uma velocidade mais rápida de resposta, um ambiente mais agradável para o usuário. Não importa quais sejam essas questões, tá? Mas o mais importante, não se apegue demais à ideia. Apegue-se mais ao resultado que você quer que esta ideia atinja, porque isso
as questões dos detalhes vão ficando para trás. E isso nos leva à quarta dica. A quarta dica é exatamente essa: não se apegue aos detalhes. A interface está com um botão com uma cor que está vermelho, mas eu queria um pouquinho alaranjado. Quando a gente começa a fazer preciosismos dentro da interface do software, o que acontece na prática? O desenvolvedor do outro lado, que gastou centenas, às vezes dezenas, às vezes centenas de horas para construir a solução para você, ele começa a se desmotivar e com isso ele começa a empurrar o seu projeto para frente. E ele sim, ele vai demorar muito mais para te fazer uma entrega de uma telinha pequena ou de um pequeno ajuste do que da tela inteira. Por quê? Porque nós temos que considerar os aspectos humanos. Peça, por exemplo, para um pintor pintar a sua casa. Ele pode gastar uma semana para pintar a casa inteira. Depois peça para que ele faça alguns retoques no rodapé e observe se esse pintor te entrega o serviço na mesma proporção de velocidade que ele entregou a pintura inteira. Você vai perceber que a velocidade para fazer um pequeno reparo é bem maior do que para construir todo o projeto, porque isso desmotiva, é um fator desmotivante. E sim, eu entendo que muitas pessoas se preocupam com a solução estar mais aperfeiçoada possível, mas isso não é um destino, isso é um caminho. O mais aperfeiçoado possível é uma trajetória que se vai em direção a esse aperfeiçoamento constante e não uma largada. O ponto de partida tem que ser sempre com a mentalidade de eu resolvo o problema com esta solução de software na forma que está proposta. Se a resposta for sim, corra para as próximas fases, porque você não deve se preocupar com os detalhes, pelo menos no início do projeto. E agora, por último, mas não menos importante, a dica de ouro que eu dou para todos os meus clientes e que normalmente eles acabam esquecendo, que é mudar de opinião a todo tempo. Se você está aqui agora construindo uma solução, vamos dizer que você estivesse pintando as paredes da sua casa. Na metade da pintura você olha e fala assim, bege não ficou bom, vamos trocar para branco? O pintor vai lá e troca para branco. Aí de repente você fala, branco não ficou bom, vamos pintar em amarelo? Vamos pintar em amarelo. Cada vez que aquele pincel foi na parede, você pagou essa conta. E o pior, você dilatou o prazo da sua casa pintada. Entendeu agora onde eu quero chegar? Cada vez que você muda de ideia ou aperfeiçoa qualquer pedacinho desta ideia, você está estendendo o prazo do seu projeto, aumentando isso em horas de investimento, aumentando em horas homem de investimento o seu projeto e não só isto, você está aumentando o seu investimento total, seja em tempo ou em dinheiro. Não é incomum clientes desistirem do projeto quando eles ultrapassam determinados prazos. Prazos esses que são previstos na largada, mas nunca são revisados durante essas pequeninas mudanças ao longo da trajetória. E é muito comum os nossos clientes e talvez você aí do outro lado pensar que é muito fácil porque está tudo em linhas de código, mas muitas vezes uma pequena alteração requer uma alteração estrutural imensa, como por exemplo, um aplicativo que era para fazer chamadas de vídeo, agora ele precisa de mandar mensagens. Poxa, a solução não foi projetada para isso. Vai ter que ser projetada uma nova arquitetura para suportar mensagens de texto. Entende aonde eu quero chegar? Então, se o seu projeto se enquadra em qualquer uma dessas modalidades, lembre-se de avaliar os riscos. Muito em breve eu trarei um novo vídeo explicando como você pode ranquear os seus projetos em nível de risco. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo. Até lá!